Faz tantos anos, né, também. Quantos anos faz, Ariana? Uns 15 15? anos. 13? 15 anos. Faz 15 anos que você saiu daqui? Vai fazer 15 agora, dia 11 de julho. Tudo isso. Filmar, né? Um dia a gente leva lá pro... Eu tinha ligado pra você, pai. A Onde? menina falou que era da prefeitura, né? Vai lá na casa da dona Laura. Eu lembro que eu ficava bravo que ficava toda a criançada andando na enchente. Eu queria ficar desbravando a enchente aqui também com meu pai e tal. Mostrou a mulher? Meu tio conseguiu salvar ela. Ó a correnteza aqui, ó. Lá vem bem devagar. Aqui faz parte da casa da luz. Espera aí só um pouquinho. Ó, isso aqui que é a rua que a gente morava, que é Arnaldo Monte Bertolini. Então, enchente, ó, vinha, enchia tudo por lá. Tinha um terreno vazio, onde as águas passavam pelo terreno vazio e vinha enchendo e entrando dentro das casas. Eu morava nessa casa aí, ó. Ariel, né? Isso! Nós estamos fazendo um documentário aí agora, estou com o filme e tudo lá, agora quero montar um documentário. Não mora mais? Não, eu que sou Ariel. É. Deixa eu encostar aí para conversar. Vocês moravam em que casa na época? Onde é verde? Lá do fundo da rua? É, aquela casa. Hoje eu sou. Enchia a casa de vocês ou era só Não. pra esse lado? Só acho mais ou menos daqueles quanto pra cá. Essa senhora aí, ó. Pois que é, morava ali, né? aí, disse que vinha, o meu sobrinho vinha salvar ela, tirava É, tudo da ali água. era direto. É a casa da irmã dela. A irmã dela mora aí. A Ziva tinha saído. A Ziva não morava na chácara ainda, né? Tá o João. E eu ficava sozinha. Fiquei até baixar as águas, né, em cima da mesa. Perigoso, né? Cair uma casa, né? Em cima da mesa, meu pé da geladeira e qualquer coisa, eu trepo em cima da geladeira. E até que altura entrava aqui já? Em cima da janela um pouco mais. 1,5 m mais ou menos. Eu fui pegar a máquina de lavar roupa lá embaixo, lá no... Tua máquina? É, fui embora, a máquina de lavar roupa foi embora. Ia embora tudo, o balde que tinha lá pra trás. Ia levando tudo, a máquina de lavar roupa, geladeira, ia levando tudo a água. Eu E eu abri a lembro uma geladeira, vez que não. passou um porco boiando no rio aí, né? Disse que foi embora. Era sofá que passava Nossa, boiando, sofá, era tudo. né? Esse pau aqui chegou a cair com a velocidade da água. E eu moro aqui, ó. Então a água passava aqui. Passava naquele pé de laranja que tá lá no fundo, ó. Passava lá naquele pé de laranja ali. Aquele pé de laranja ficou a raiz dele, ficou tudo pra fora. A água passava aqui, que era o portão, passava aqui reto aqui, levando tudo que vinha pra frente, sabe? Passava geladeira, passava pneu, passava de tudo. Tudo que você pensava que vinha dentro de uma valeta, vinha aqui, sabe? Ficava a roupa parada na raiz da laranjeira, ficava parada, sabe? A gente tinha uma cadelinha na época, e daí um dia encheu e a gente não tava aqui em casa. Ela nadou lá pra dentro, ficou em cima da cama. Se veio no desespero. Você achou a cadela aqui na cama? A cadela tava em cima da cama. Ela veio nadando até aqui, ela passou pela grade? Não, ela passou por aquela. Tinha uma janela do lado que ficava aberta. Ah, tá. Daí ela passou pela janela do lado. Com a enchente a gente ficava com o rodo tirando a lama do carpeiro. Coisa da... É, não foi fácil, nós prejudicaram. quase, dizer, praticamente nós quase ia jogar tudo fora aí, né? Ia vender com a ninharia, né? Os móveis, né? A gente perdia tudo, tinha que jogar fora, né? Os Tinha que móveis, jogar, né? Jogava, apodrecia tudo, né? E o sofrimento, né? De limpar com os filhos pequenos, estragando geladeira, estragando fogão,
estragando tudo. O pessoal ia avisando que a água tava subindo, os meus pais iam colocando todas as cadeiras em cima dos móveis. Quem tinha carro, que nem o Ariel, que nem o Altair e mais o vizinho lá na frente, lá, os vizinhos ali de cima, quando começava a chover, era à noite principalmente, todo mundo já levantava, acendia as luzes, abria as janelas, os carros já iam lá pra esquina, né? Acho que levou o carro. Lá pra esquina. Não sei do que é isso. Não sei do que é. O muro caiu inteiro, ficou escorado na casa. Essa... Aquele muro do lado lá, ó, era um terreno vazio ali, ó. Aham. De tanta água que veio que empurrou o muro caiu assim, ó, ficou encostado na casa. E aquela foto que tem lá de dentro pra fora, assim, que aparece uma janela com muro. O mais feio pra filmar, se você quer filmar, é ali atrás, que você vê a casa da mulher toda arrebentada. Por onde que eu entro? Ah? Por onde que eu entro? Por aqui, ó. Não tem nada pra cair aí? Não. Agora tem correnteza? Né? Vamos filmar tudo. Essa casa aqui arrebentou assim, o solo pra cima, aqui meu pai dormia com a janela, viu? A casa aqui era de madeira ali atrás, né? Aham. Daí aqui enchia tudo, que deu água assim no pescoço. Aqui, ó. Aqui foi o lugar que mais entrou água, né? Porque a água passava direto aqui, né? Vem aqui, vamos aqui. Que vinha do terreno da frente aqui, né? Foi aqui que caiu uma parede, né? Com licença, senhor. Eu quero ver se eu levo isso aqui depois. Você tem que levar isso aqui, né? Deixa eu ver aqui dentro. Olha ali dentro, viu? A minha casa era aqui, eu já dos pés, assim, de ter muita enchente, assim, colocava uns 7 tijolos, assim, cada pé da cama, por causa dessa altura aqui. Arrebentou a casa aqui, tô lá dentro, ó. Lá pro muro lá de trás, ó. Arrebentou esse muro aí atrás, viu? Aqui a mulher quase morreu, caiu um muro, né? Aqui nesse muro aqui, tirei uma mulher que tava presa aqui, ó. Caiu um muro em cima dela? Caiu esse muro em cima dela. A parede aqui também caiu. Essa parede caiu tudo. Tá perigoso esse outro muro aqui, tá quase caindo. Pra Aqui. cá já é perigoso aí, porque daí é muito... Já tá quase caindo essa outra parede aqui. Aí, ó. Caiu porque ela foi pendurada, ela caiu com o muro. Aqui deu água, nossa, que deu alta água. Aqui o cara se fugiu lá da televisão, os filhos dele aqui em cima. Tava dando água aqui, ó. Ele vinha aquela ratazana, aquele bagulho, os bichos tudo que morder na água. Muito nojento, né? Vem cachorro morto. Então. Daí os caras faziam invasão lá na frente, lá em cima, perto do trilho, e cercavam a valeta com arame. Daí juntava ali, já que estourava, a água vinha tudo aqui. Aqui, ó, nós estamos em cima da linha do trem, né? Essa linha aqui é um acesso que vai para a oficina da rede, ó, tá vendo? Então tem que ser uma linha reta. Então eles fizeram esse negócio dessa altura, dá uns 4, 5 metros de altura. Represava a água desse lado aqui, ó, tá vendo? Desse lado, ó. Daí eles fizeram uma central de captação de água e passaram toda a água para o outro lado por aquele tubo que a gente viu lá. Daí parou de dar enchente do lado de cá e começou a dar enchente desse outro lado. Né, que eu estava explicando pro Carlos é que o que acontecia. Então tinha as manilhas nas ruas lá, e daí as manilhas não venciam, a água passava por cima e vinha passando a água, as ruas viravam um rio. Aí as águas iam passando pelos terrenos vazios, iam passando numa casa para outra. Aquele carro ali é a onde que era a invasão da água. Ela vinha de lá, passava ali que o terreno era vazio, né? Fazia uma limpa ali e esparramava para lá. O terreno vazio, a água vinha por lá e passava tudo por aqui. Tanto que o teu pai, acho que nós botamos só naquele terreno ali, o teu pai fez vaquinha, nós botamos uns 30 caminhões de terra naquele terreno ali, que quem aterrou foi nós. Para as águas não voltar. Entendeu? Não ajudou para explodir no outro canto. Não ajudou nada. Não adiantou e o pessoal indo lá de lá ainda queria brigar com a gente aí.
É. Tipo, eu lembro que o pessoal colocava entulho na frente das casas, né? Você tinha que subir um entulho, pular um muro pra entrar dentro de casa. Tinha uns que faziam escadinha, fechava, mais né? por causa do coisa, né? Da O pessoal fechava tudo com tijolo, fazia uma escadinha pra subir e outra pra descer. Subir. Ali, ó, como tá. Ah, essa casa que tinha um degrau. É. Foi um degrau aqui, foi. Aqui ficou um degrau, né? Porque a gente fez tipo um paredão na frente. A gente só subia e descia, né? Porque a gente fez um paredão aqui na frente, sabe? Era um paredão só, de medo que entrasse, né? Daí demorou até, daí todo mundo já tinha tirado e a gente não ainda, ficamos com medo. Daí o senhor ergueu a casa, né? Ergui, desmanchei tudo, pus 43 caminhões de terra. 43 caminhões de terra? Meu Deus do céu. Você ia fazer o quê? Fiz embora, minha filha não queria ir, né? Ficamos morando 2 anos e meio, né? Lá no Campo Alegre, pagando aluguel lá, e com a intenção de vender aqui. Ah, vocês chegaram a pensar em se mudar? Ah, sim, com certeza. Botei placa de venda aqui, ficou mais de ano e 2 anos aqui, ninguém quis comprar isso aqui, entendeu? Foi daqui que eu tinha, que era um Gol, um Corsa e 10 mil reais tinha sobrado daquele caminhão que eu tinha. Eu dei na casa que eu comprei, perdi aqui quando eu vendi essa casa. E daí eu tive que comprar um carro velho, podre, para não ficar sem carro. E daí foi dali que a gente foi caminhando. A gente sofreu muito. Eu lembro que uma das coisas que, assim, uma das coisas que mais me marcou foi uma das últimas enchentes que teve, que foi o caos daí pra mim. Daí eu peguei eu tinha 2 carros na garagem, peguei o Maximino e mais uns vizinhos aqui. Nós fechamos a avenida principal. Foi tudo o pessoal daqui, né? Seu filho, seu filho. Nós fechamos a avenida principal por 2 horas. A gente se reuniu, todos os vizinhos, e se reunimos mesmo, porque, né, nossa, todo mundo aqui, a gente foi passando de rua em rua, casa em casa, avisando que a gente ia bloquear. E daí nós marcamos o horário, né, Ariel? Marcamos o horário. E daí se reunimos final de tarde, que era um final que era mais movimento, pra gente reivindicar, né? Porque... Mas vocês pararam com o carro na Rua do Expresso, atravessaram? Carro, isso, bicicleta, com pedaço de concreto. Isso. Da linha do trem e os ônibus foram fazendo fila, parando e fazendo fila. O pessoal descendo e indo embora a pé. A gente não deixava passar. E até que veio a reportagem. Veio imprensa, veio polícia. E a polícia, o que? A polícia queria tirar a gente. Amaram, nós falamos que não, que a gente ia se matar. Se eles matassem, matar nós vamos se matar hoje. O desespero era grande, né? Nós paramos isso aí. Foi daí, a partir daí, que o pessoal começou a atender as necessidades. Aí, cada vez que tinha reunião com o Cássio, eu ia lá para representar o pessoal do bairro. E eles falavam, não, vamos fazer e nada, né? Mas daí depois, graças a Deus, eles fizeram. E, nossa, hoje assim a gente pode choveu bastante já, depois que a gente voltou a morar aqui, né? Ainda ficaram os mesmos ainda. Os armários são os mesmos ainda, quase 30 anos. Dividido em 2 casas. Esse armário foi eu que fiz. Ó. A gente investiu achando que ia morar aqui por resto da vida. A pessoa que chegou aqui quando você estava aí, chegou e ficou e nós também. Conseguiu isso aqui, foi uma briga para conseguir tudo isso aqui, arrumar, fazer desviar o leito do rio, tudo, né? A gente estava acostumado aqui, né? A gente não, mas eu criou falo, os filhos aqui. Não, eu falo para minhas meninas, Janaína, Márcia e o Mauro, que é meu filho. Eu vi você e sua esposa, sua mãe, construir tijolinho por tijolinho naquela casa ali. É tipo Eloy e a Fátima, né? A gente viu eles 2 batalhando suspendendo a casa. Então eu lembro vocês fazendo ali à frente, depois foi pro fundo, sabe? Nossa, tijolinho por tijolinho. Hoje nós temos um paraíso. A comunidade mesmo, a comunidade se uniu, sabe? Porque se a gente não tivesse se unido, não tinha acontecido nada. Ia acontecer que nem em certos lugares por aí, que eles não fizeram nada. Você ia junto, enfrentava a situação e conversavam. Ficou assim, uma família muito grande, entendeu? Uma família sem ser família.
Mas a gente se tornou uma família, porque todo mundo tinha o mesmo objetivo, que era acabar com aquilo.